Olá, meu nome é Rogers, eu estou aqui na bela cidade de Kampen, na Holanda, e eu gostaria de fazer um pequeno vídeo falando sobre a vida de um dos maiores teólogos de tradição reformada do século XX. O nome dele é Herman Bavinck. Herman Bavinck se tornou famoso por algumas razões, mas eu gostaria de destacar alguns pontos somente. No primeiro momento, Herman Bavinck teve a oportunidade de estudar nessa universidade que pertencia à sua igreja por um ano, mas após um ano, um fato que chama a atenção, ele resolve deixar essa universidade porque ele entendia que essa universidade não poderia conceder a ele, prover a ele as ferramentas necessárias que ele gostaria. Ele decide ir para Leiden, era uma outra universidade aqui na Holanda, uma universidade que naquele tempo era conhecida como sendo de tendência liberal, mas ele vai para lá, resolve realizar os seus estudos e o realiza com sucesso. Tem uma excelente formação, embora isso tenha lhe causado alguns tipos de prejuízos, ele mesmo testifica disso, alguns prejuízos espirituais, mas termina os seus estudos. Após terminar os seus estudos, ele é convidado por uma pequena igreja que estava localizada na cidade de Franeker, uma pequena comunidade que estava passando por alguns tipos de problemas há alguns anos, mas ele resolve ir para essa cidade e lá ele se torna pastor. Ele fica somente um ano e pouco nessa igreja. É interessante que no mesmo tempo em que ele recebe esse convite para ser pastor nessa igreja, ele recebe também alguns convites, um outro convite para ser professor na Universidade Livre de Amsterdã. Mas ele entende que ele precisava servir primeiramente a sua igreja e ele resolve negar esses convites e se tornar pastor nessa pequena comunidade. O período dele como pastor foi um período muito interessante, porque os biógrafos que a igreja experimentou de uma revitalização, experimentou de uma renovação, devido à própria característica de Herman Bavinck, por ser um pastor que se preocupava em pregar de forma sólida e também de uma forma onde todos pudessem compreender a verdade do Evangelho. Mas o período dele de pastorado é um período muito curto, porque depois de um ano e pouco na cidade de Franeker, ele recebe um convite para se tornar professor no seminário de sua igreja. E ele aceita esse convite, mas também é algo interessante que no mesmo tempo que ele recebe o convite para ser professor aqui, ele recebe também um convite para ser professor na Universidade Livre de Amsterdã. Mas ele resolve servir a igreja dele, que naquele tempo era uma igreja muito pequena, que também experimentava de alguns tipos de dificuldade. E uma das dificuldades era de encontrar bons pastores e de bons professores formados. Ele abre mão desse convite da Universidade Livre de Amsterdã e se torna professor. Aqui ele teve a oportunidade de lecionar por 20 anos. Foi aqui também que ele escreveu a sua obra mais famosa, Dogmática Reformada, que foi traduzida para o português também. Também foi durante esse período que ele se engajou fortemente num movimento que tinha acabado de começar aqui na Holanda, que tinha como seu principal cabeça Abraham Kuyper. Esse ponto é interessante porque Herman Bavinck muitas das vezes não é conectado com esse movimento, mas ele é uma das, vamos dizer assim, ele é uma das peças fundamentais para que esse movimento também tivesse uma aceitação aqui na Holanda. A vida de Bavinck é marcada por vários momentos interessantes que seria impossível nós colocarmos nesse pequeno vídeo, mas gostaria somente de ressaltar mais uma coisa. Quando nós olhamos para as obras dele, não somente para a sua dogmática, mas para outras obras que ele escreveu, o que nós percebemos é o profundo interesse que Bavinck alimentava de ser relevante ao seu período. Ele procura ser profundamente bíblico naquilo que ele escreve, ter respaldo bíblico, mas ao mesmo tempo
ele procura ser extremamente inteligível na linguagem que ele usa para o seu tempo. Ele conversa com os intelectuais de seu tempo, ele conversa com as pessoas importantes do seu tempo. É interessante nós notarmos também, destacarmos também que Bavinck ele não somente foi professor, ele foi eleito também a ser membro do parlamento, o que equivale ao Senado brasileiro. E o período em que ele foi senador, se assim podemos dizer, ele influenciou em alguns aspectos, ele influenciou a sociedade holandesa. Como membro do parlamento holandês, Bavinck teve a oportunidade de influenciar a sociedade holandesa. Mas uma das coisas que ele influencia positivamente é que ele é a favor do sufrágio universal. Mas ele é a favor do sufrágio universal não somente a nível social, a nível nacional. Ele é a favor que as mulheres também tivessem a oportunidade de voltar dentro das comunidades eclesiásticas do seu tempo. Isso ocasionou algum tipo de espanto também, porque ele foi considerado por alguns, até mesmo por Kuyper, por ser alguém que tinha um estilo progressista para o seu tempo. Mas enfim, Bavinck ele tem esse desejo de poder ser extremamente bíblico, mas também de ser profundamente engajado com os problemas e com os dilemas sociais de seu tempo. Por fim, eu gostaria de finalizar falando sobre o período final da vida de Bavinck. Bavinck ele sofre um ataque cardíaco que o debilita extremamente e também o afasta de todas as atividades que ele exercia naquele tempo. Mas algo que chama a atenção nesse período, que está registrado também no seu diário, que alguns biógrafos trazem, é que Bavinck ele procura entender esse momento da vida dele. E algo que ele diz que nos causa de alguma forma assim, surpresa e interesse ainda maior pela sua vida e pelas suas obras é que ele em certo momento diz: a vida ela é estranha, mas a morte ela é mais estranha ainda. Uma outra coisa que ele diz que é também muito interessante é que nesse período, quando a morte se aproxima, de nada adianta aquilo que escreveu. O que é a minha dogmática perto desse momento da minha vida? A única coisa que me resta é a fé, e sobre ela eu permaneço. Eu sou suspeito em falar sobre Bavinck porque a minha tese aqui em campo foi sobre a vida dele. A única coisa que eu tenho a dizer é que é um teólogo que fala não somente por aquilo que ele escreveu, fala também muito por aquilo que ele viveu. Alguém que foi extremamente piedoso, alguém que procurou amar o Senhor acima de todas as coisas, mas alguém que também procurou demonstrar amor ao seu próximo, sendo relevante naquilo que ele escreveu.